Olá pessoal, essa é uma palestra sobre as 7 leis herméticas, que é o manual da vida. Eu vou falar um pouco como eu utilizei no meu recente livro Não Nascido, essas leis. Essa palestra é dedicada a todos que me acompanham, meus colaboradores aí do meu trabalho, né? E a qualquer um que queira entender um pouquinho mais sobre essa questão das leis herméticas. Então, eu vou passar alguns slides para vocês, vou explicando um pouco o que eu acho, né? Dizer um pouquinho sobre essa parte das leis herméticas, de onde surgiu, e falar um pouco também como você pode se aprofundar nesses temas. Eu pretendo fazer um conteúdo sem edição, então já peço desculpas se eu errar em alguma parte aqui, mas eu pretendo postar isso tudo de uma forma inteira. Então, o que é o hermetismo? Hermetismo é uma filosofia que veio com um texto que foi escrito num livro chamado Caibalion, que fala sobre Hermes Trismegisto, né, um grande filósofo aí do passado, que é controversa a época que ele viveu. Então, o livro é assinado pelos os 3 iniciados. Não tem uma pessoa em si que escreveu esse livro. Ele é também bem oculto aí. Tem algumas especulações de quem escreveu, mas isso não é o caso, né? Até mesmo a figura de Hermes Trismegisto também bem controversa. Então tem lá os ensinamentos básicos, né? São as leis que regem todas as coisas manifestadas. Ele faz um apanhado ali das leis, né? E depois ele vai explicando uma por uma. Isso acaba fazendo com que seja um livro muito curto, porém com conteúdo muito pesado, muito de uma filosofia bem trabalhada que você pode ler e reler, que cada vez que você fizer isso você vai encontrar alguma coisa nova. Então, para a gente começar a conversar, a gente tem que entender o que ele diz por leis, né? O que são as leis para Hermes? Ele diz, né, que as leis são o braço de Deus sobre as coisas, né, a ponte entre Deus e o homem, o esqueleto do universo. É aquilo que deveria ser a representação de Deus na Terra. Então, a gente teve um começo das leis, né, do homem sendo pautadas sempre pela religião, né, pelo conceito do que era justo, e isso com o tempo foi caindo um pouco de desuso e hoje em dia a gente vê que tem leis aí que não tem nada a ver mesmo. Mas a origem, né, dessa questão de leis seria isso, seria uma representação do que seria o melhor para todo mundo, né? Então, transgredir alguma lei é igual a sofrer alguma dor, né? Ter um caos. Então, todas essas narrativas de leis que a gente vai abordar têm a ver muito com como você viver bem. Se você for por essa linha, provavelmente não vai sofrer. Então, as leis vêm para te mostrar o caminho. E quais são essas leis, né? Ele cita 7 leis, que é a primeira lei é do mentalismo, a segunda é da correspondência, a terceira da vibração, a quarta da polaridade, a quinta do ritmo, a sexta do gênero e a sétima a lei de causa e efeito. Eu vou entrar em cada lei para explicar um pouquinho da minha visão sobre isso e depois a gente pode discutir um pouco mais. A primeira lei é a do mentalismo. Então ele coloca uma frase curta que explica essa lei. O todo é mente e o universo é mental. Então isso vai de encontro com algumas tradições que dizem, né? Por exemplo, o budismo diz que existe uma vacuidade, uma impermanência em tudo, né? As coisas não são permanentes, nada que você consegue sentir com seus 5 sentidos é alguma coisa real. E a vacuidade é aquele termo que ele diz que tudo tem um vazio de existência inerente. Você botar um valor numa coisa que, na real, não existe aquele valor todo, né? Então, tem uma ligação muito com isso, né?
tudo nasce na mente, migra para o emocional e depois para o concreto. Ou seja, se você quiser construir uma cadeira, você constrói a cadeira primeiro na sua mente e depois ela vai para o mundo das emoções, né, da vontade de fazer aquilo, e isso faz com que ela nasça no mundo físico, né? Ela realmente é feita. Então, também é uma vertente de entender essa frase, né? Por exemplo, as doenças psicossomáticas, né? Vem de uma questão que você mentalmente vai desenvolvendo uma doença no seu jeito de viver a vida, na sua mente, e ela acaba se transportando para o seu corpo, né? Ideias de um livro, todas essas questões que você pode transmutar para a matéria tem a ver com essa frase que ele disse. Tudo são formas mentais da mente do todo, né? Ele também coloca isso como se a gente estivesse vivendo. É aquele conceito da Matrix, né? Você tem uma coisa maior e você está vivendo dentro dessa coisa maior, né? A única forma de explicar o universo, a gente tem aí a ciência avançando e esbarrando em alguns conceitos, como o da física quântica, que acaba chegando num ponto parecido, né? Tem a possibilidade de ser um mundo meio que imaginado por alguém e a gente está dentro dessa mente porque é de mesma natureza tudo que a gente consegue imaginar, criar jogos, é um mundo à parte, é um mundo virtual. Então ele coloca aqui esse todo, né, esse Deus, ele criou tudo na sua mente e é tão concreto que a gente vive nela. Sem entrar em questões religiosas, assim, é uma visão, uma vertente que ele colocou. A segunda lei é a lei da correspondência. O que está acima é como está abaixo. O que está dentro é como o que está fora. Então, essa lei da correspondência ela é muito palpável no dia a dia. Se você reparar, por exemplo, o jeito que você arruma a sua casa é o jeito que você arruma seus pensamentos. Existem vários livros de coaching que falam sobre isso, né? E a gente vê no dia a dia que acontece mesmo, né? De você ser uma pessoa organizada, você vai ser organizado em tudo, né? O universo se move de maneira equivalente em todos os planos. Então, se você é organizado na sua vida em casa, você acaba sendo organizado no trabalho também, né? A forma que você pensa molda como você é. Eu coloquei uma figura, por exemplo, ali do universo visível. Então, esse universo visível, ele se parece com o olho humano. Então, é mais um exemplo daquilo que está acima, é bem parecido com o que está abaixo, né? Tem uma correspondência entre as coisas no mundo. Isso você pode explodir para vários casos e várias coisas, né? E eu sempre coloco nos slides, se você ler ali embaixo, que transgredir a lei é igual ao sofrimento. Então, se você for bater de frente com alguma coisa dessa, você vai chegar num ponto que vai acabar acontecendo alguma coisa que tem a ver com sofrimento. Então, conforme a gente for avançando, você já vai com sua mente fervilhando aí e pensando nessas possibilidades. Lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra, né? Nada está em repouso no universo. Não tem um almoço grátis, é isso que ele quer dizer, né? Os átomos estão em movimento, os saltos quânticos ocorrem a todo momento. Eu coloquei ali a figura de um tronco e de uma vitrola. A gente descobriu que se você colocar para uma fatia desse tronco para trocar, você consegue ver que as vibrações, né, do universo criam uma música até mesmo no tronco da árvore. Então tudo está soando como uma música, o universo todo é uma vibração. A gente tem casos na física que já foram descobertos que tudo pode ser uma partícula e uma onda, né, ao mesmo tempo. Então tem uma relevância muito grande você saber dessa coisa, né? Você saber que por mais que pareça que algo está parado, ela não está parada. E se você tentar ficar parado, algo vai te levar para frente, não adianta, você não vai conseguir ficar parado. A quarta é a lei da polaridade, né? Tudo é duplo,
tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então, o que ele diz é que, por mais que tenham duas coisas, elas na verdade são uma só com duas vertentes, né? Tudo tem seu oposto e ele é só uma variação de um todo. Por exemplo, existe o frio, o calor, existe uma coisa chamada temperatura e ela pode ser sentida com menos ou mais. E essa variação que se dá o nome de calor ou frio. A mesma coisa com claro ou escuro, né? É só a presença de luz, né? O yin, o yang, o bem e o mal, todas essas coisas têm sua polaridade. E entender que, na verdade, não existe um ponto de um lado e um ponto do outro, faz com que você perceba que sua vida não vai ficar sempre ruim, não vai ficar sempre boa. Ela é uma vida e ela vai ter suas variações. Então, a lei da polaridade vem trazer para você uma visão de coisas que talvez você não tenha se ligado ainda, né? A lei do ritmo, tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem duas marés, tem suas marés, tudo sobe e desce, o ritmo é compensação. Tudo tem um ritmo, né? Tudo parece dançar, o mundo dá voltas, né? A criação é uma dança e ficar parado é algo fora da lei. A gente vem uma lei entrando em cima de outras, né? Você vê que uma completa a outra. A lei do ritmo diz que você tem que aceitar esse fluxo da vida, você tem que aceitar que as coisas mudam, que tem horas que você vai estar em cima e horas que você vai estar embaixo. Não tem como você escapar da roda gigante, da montanha russa que a vida é. Então, existe a lei do ritmo e é uma lei. Você transgredir essa lei e achar que tem que ser sempre feliz, tem que ser sempre triste, não tem como. A vida dá voltas. Essa é a lei do gênero, né? A sexta lei. O gênero está em tudo. Tudo tem seu princípio, masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos da criação. Quando ele diz isso, ele está dizendo que a questão do gênero é um pouco mais profunda, né? Não tem a ver com a questão de só pode ter homem ou mulher, não tem nada a ver com sexualidade, tem a ver com o princípio em si, né? Eu até coloquei aqui, o masculino é o gênero criador e o feminino o gerador. Então tudo tem um lado que cria e o outro lado que gera, né? Então as ideias podem ser criadas e gestadas em você. Já que o masculino é o gerador, é o criador, alguém pode criar uma ideia e te falar, e o seu lado feminino vai gestar a ideia dessa pessoa. Então o que é realmente sua ideia e o que é a ideia de outra pessoa? Então esse conceito é bem complicado, né? Você, às vezes, né, eu botei até o cartaz do filme A Origem, que tem um conceito desse de imputar ideias na cabeça de outras pessoas e tal. Você às vezes está seguindo com uma questão que na real nem é uma coisa que você criou, você acha que você criou, mas não criou na verdade. Então tudo se completa, né? Tem uma forma de você identificar se aquilo é realmente seu, porque você tem os dois gêneros dentro de si, entendeu? A sétima é a lei da causa e efeito. Essa lei, né, a lei de Newton, você já deve conhecer. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Existem muitos planos de causalidade mas nenhum escapa à lei. Então, o que ele quer dizer é que nada acontece por acaso, todas as leis, tudo está na lei, tudo está em movimento, né? Tudo ocorre que está ligado a uma causa primária. Então, a gente às vezes acha que tem sorte ou tem azar, que as coisas acontecem pelo caos. E, na verdade, as coisas têm a sua origem ali. E entender isso faz com que você tente se tornar cada vez mais a causa e não o efeito do movimento do mundo. Ser a causa é o que te faz escolher o efeito, né? Se você quer um resultado, se você quer ser vencedor,
você tem que ser a causa disso, né? Não esperar um efeito sem causa é loucura. Um barco que veleja com bem entende e não deixa o mar levá-lo, mas evita lutar contra a maré, né? Eu dei o exemplo do barco, né? Você está velejando, tem o efeito ali do mar, mas como você é a causa, você está ditando o ritmo, você está fazendo com que as coisas caminhem para a direção que você quer. Então é diferente do que simplesmente boiar e deixar o mar te levar. É muito diferente quando você pega a vida na rédea e tenta fazer as coisas acontecerem. Então a gente entra no caso das ideias, né? A gente fala um pouco ali na sexta lei sobre a questão das ideias, e aí eu coloquei um provérbio chinês, fala sobre que o cidadão medíocre fala de pessoas, o comum fala de fatos e o sábio fala de ideias. Então a gente tem essa necessidade de falar sobre diversos assuntos, mas quando a gente está falando de ideias, a gente está um patamar acima das coisas, né? Então, o que a gente leva com essa apresentação? Para a gente observar a vida e aprender. Por exemplo, uma cadeira, se a gente for levar em conta que essas ideias entram no plano mental e vão para o mundo físico, a gente pode ver que uma cadeira é a forma perfeita do equilíbrio e da generosidade. Então, você pode observar que o jeito que foi feita uma cadeira nada mais é do que a forma que o mundo encontrou, né, de colocar o equilíbrio, que são os 4 pés, e a generosidade, que é a parte de sentar virada para cima, né, acomodando a pessoa. Então, se a gente botar em outra área, se a gente quer ter um local confortável, a gente é obrigado a trazer equilíbrio e generosidade para esse local. A cadeira está te ensinando isso. Por exemplo, se você quer subir, você tem que ter uma escada. O que é escada? É um impulso e harmonia, e seguido de estabilidade. Então, se você quer subir na vida, a escada está te mostrando como fazer isso. Por exemplo, o celular. O celular é um poder, um controle e velocidade na palma da sua mão, mas você sabe que não vai durar muito tempo, pois logo é substituído. Então ele está também te ensinando alguma coisa. E você ir percebendo que a vida está mostrando tudo que é bem eficaz, te dá uma resposta filosófica para você seguir sua vida. Então, eu estou trazendo vocês para a reflexão. Pô, o que é realmente eficaz e o que ele representa para o mundo? Será que essa representação não me ajudaria a livrar-se de algum problema? Então, é isso que eu deixo o recado. Eu agradeço todo mundo que viu até aqui. Eu sei que hoje em dia o tempo é corrido, as pessoas não têm muito tempo para pensar em filosofias, mas eu trago essa filosofia de você pensar em ideias, né? De você conseguir transcender um pouco essa questão de falar de pessoas, de falar de coisas e começar a falar de ideias. Agradeço a todos, espero que tenham curtido e que sejam novos filósofos aí e consigam pegar alguns exemplos do cotidiano e fazer com que sua vida mude a partir de agora. Muito obrigado, agradeço a todos.